Olá a todos! Vamos, em nome do Senhor Jesus, iniciar o estudo do resumão da lição 9. O tema de hoje é o cuidado para com os pobres e as ofertas de gratidão. Vamos ao primeiro tópico. O Criador é dono de tudo. Perguntar diz: do que somos lembrados quando consideramos a quem o mundo pertence? Então, o que nós devemos lembrar? Que tudo pertence a Deus, nada é nosso. É tudo de Deus, tudo pertence a Deus. Lá uma parte do pensamento inspirado diz assim: o dinheiro não é nosso, casas, terrenos, quadros, móveis, roupas e luxos não nos pertencem. Somos peregrinos e estrangeiros. Temos apenas uma permissão de uso dos itens essenciais para a nossa saúde e vida. Então devemos lembrar: tudo vem de Deus. Vamos então agora ao segundo tópico que diz: ofertas de gratidão voluntárias pela culpa. A pergunta diz: o que a Bíblia nos ensina sobre doar? O salmista tem uma passagem muito bonita em Salmos 116, verso 12, é uma pergunta que ele faz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Através dessa pergunta, ele reconhece a misericórdia de Deus, a gratidão, o amor de Deus para com ele. E aí, com um coração agradecido, ele faz essa pergunta. Ele não encontra nada à altura para retribuir as bênçãos e as misericórdias de Deus na vida dele. E ele pergunta: o que eu vou dar ao Senhor por tudo que eu tenho recebido? Essa era a preocupação do salmista. E deve ser a nossa preocupação hoje também. Então, nós devemos também, nesse sentido, quando recebemos uma bênção especial, devemos dar uma oferta especial também. Uma bênção, uma gratidão, uma bênção especial que o Senhor nos deu, um livramento. Vamos dar o testemunho do livramento e vamos dar uma oferta também em agradecimento aos cuidados e proteção de Deus para conosco. A pergunta B diz: por que Ezequias viu uma necessidade de reforma em Judá? E de que reforma precisamos também hoje? Porque Ezequias viu que o povo tinha se afastado dos caminhos de Deus. E Ezequias ficou preocupado. Precisamos fazer uma reforma para que Deus volte com a sua proteção, com a sua bênção. Precisamos ter um coração agradecido. Olha o que diz aqui em 2 Crônicas, no capítulo 29, lá no versículo 5 diz assim: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo ao Senhor, do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Olha essa última parte: retirem tudo o que é impuro do santuário. Então aqui, Ezequias viu a necessidade de reforma, ele viu a impureza, a adoração de ídolos, viu que o povo estava longe dos caminhos do Senhor. E essa reforma precisamos ter hoje em nossa vida, precisamos refletir. Como estou eu nos caminhos do Senhor? Eu preciso de uma reforma também na minha vida, com a minha família, na minha casa, na igreja. Há uma grande negligência do dever. Muitos retêm meios que Deus exige como seus e cometem roubo para com Deus quando fazem isso. E essa é uma das reflexões que nós devemos ter. Como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa conta com Deus? Terceiro tópico: generosidade levítica. A pergunta diz: como Deus combinou o dever e a bênção? Vamos ver aqui em Provérbios 11, lá no versículo 25, que diz assim: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Então, se você cumpre, se você obedece a Deus, cumpre com o seu dever, como diz a pergunta, então você receberá as bênçãos proporcionais ao cumprimento do seu dever. Lá em Deuteronômio 28, 29, ela cita as bênçãos e as maldições. Então, se você andar nos caminhos de Deus, cumprir o seu dever, como diz a pergunta, como Deus combinou bênçãos e dever,
você será abençoado, muito abençoado. Você, a sua casa, a sua família. Né? Vamos ver agora a pergunta B. Ao fazer promessas e votos envolvendo dinheiro, o que nunca devemos esquecer? A resposta aqui é bem simples. De cumprir. Não devemos esquecer de cumprir. E aqui o texto diz, olha, se é para você fazer um voto com Deus e não cumprir, é melhor que nem faça o voto. Então não precisa fazer. Porque se você fizer um voto com Deus, você vai precisar cumprir este voto. Então aqui essa pergunta é bem objetiva, né? Mas se votar, que se cumpra. Quarto tópico diz o segundo dízimo. Na economia hebraica, qual era o segundo dízimo e a que propósito servia? Aqui no início da nota diz assim, referente ao segundo dízimo. Exigia-se um segundo dízimo de toda a renda visando promover a reunião do povo para o serviço religioso, bem como para atender os pobres. Aqui também já cita qual era o propósito, né? Esse segundo dízimo, ou seu equivalente em dinheiro, deviam levar por 2 anos ao lugar onde o santuário tinha sido estabelecido. Após apresentar uma oferta de gratidão a Deus e uma porção específica para o sacerdote, as ofertas deveriam usar a sobra no preparo de uma festa religiosa, em que o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva deveriam participar. Assim tomaram-se providências para as ofertas de gratidão e banquetes nas festas anuais. E isto atraiu o povo, olha mais aqui um dos objetivos, refletindo, levando-os a interagir com os sacerdotes e os levitas, para que pudessem receber instruções e encorajamento no serviço de Deus. E para finalizar aqui o raciocínio diz assim, contudo a cada 3 anos, esse segundo dízimo devia ser usado em casa para animar os levitas e os pobres. Este dízimo criaria um fundo para o uso dos necessitados e caritativos. Então, o primeiro dízimo, o uso exclusivo era para o sustento daqueles que estavam a serviço de Deus, assim como hoje acontece também, diretamente para o sustento, no passado dos sacerdotes, dos levitas, hoje para o sustento dos pastores, dos obreiros e tudo aquilo que está a serviço de Deus. Agora, já o segundo dízimo, já poderia se estender a assistência social, como diz aqui, olha, criar um fundo para usos assistenciais e caritativos, para ajudar os órfãos, as viúvas, os pobres, os necessitados. Já poderia ter outro uso. Pergunta B diz, como o segundo dízimo abençoava o doador num sentido espiritual e de que modo também pode ser uma bênção para hoje? Lá em Provérbios, no capítulo 19, no versículo 17, explica bem, esclarece bem a bênção para o doador. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Já pensou? Deus irá retribuir. Deus irá retribuir, porque o segundo dízimo, ele ia para os pobres, como já acabamos de ver, os órfãos, as viúvas, e em Provérbios fala que Deus paga o seu benefício. A consagração a Deus de um dízimo de toda a renda, seja do pomar, da lavoura, dos rebanhos, das manadas, seja do trabalho mental ou manual, unida à dedicação de um segundo dízimo, olha aqui, para alívio dos pobres, e outros usos beneficentes, tendiam a manter viva diante do povo a verdade, de que Deus é proprietário de tudo. Então Deus está atento, às nossas ações, aos nossos atos, ao nosso coração, e Deus irá retribuir. Como Ele retribuiu no passado, hoje Deus também continua retribuindo, segundo as nossas ações. Quinto tópico, doando com a intenção correta. A pergunta diz, o que devemos entender ao doar a causa de Deus e como podemos determinar o montante das primícias e de outras ofertas? Vamos ver aqui a primeira parte, o que nós devemos entender quando doamos. O texto de Deuteronômio 16, 17 diz assim, cada qual conforme o dom de sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Então nós devemos doar com alegria, voluntariamente com alegria.
Isso nós devemos entender, né? Agora, a segunda parte diz assim: como podemos determinar o montante das primícias? As primícias seria, trazendo para os dias atuais, o primeiro dia de trabalho, se você trabalhar de carteira assinada, for registrado, né? Ou se você for autônomo, pode ser a primeira venda de cada dia. Ou você pode também separar todas as vendas do primeiro dia do mês, no caso de ser autônomo também. E no caso de você ter um salário fixo, vamos fazer uma suposição. Supondo que você receba R$900. Quanto que é 10% de R$900? O dízimo, o primeiro dízimo. R$90. E as primícias? Bom, se você recebe R$900, vamos calcular. Quanto sai um dia de trabalho? 900 dividido por 30, os 30 dias do mês. Você então ganha R$30 por dia. Né? R$30 por dia. As primícias seria o primeiro dia de trabalho, então seria R$30. Aí dá pra gente traçar uma fórmula, né? Em relação ao dízimo e as primícias. Se o dízimo 10% seria R$90 e as primícias um dia de trabalho 30, a relação equivalente que existe é 1/3. As primícias então serão 1/3 do dízimo, ou 33,33%. Aí, se você tem dificuldade de calcular as primícias, separa o seu dízimo, né, dos 10%. Daquele valor dos 10%, que aqui seria R$90, tira 1/3, divide em 3 partes. Quanto que é 90 dividido por 3? 30. 30 mais 30 mais 30. Então, as primícias é 1/3 do dízimo, né? Que aqui é a segunda parte da pergunta diz, como podemos determinar o montante das primícias. E se você não entendeu, volta o vídeo, ouve de novo a explicação para que fique bem claro, né? Como podemos separar as primícias. As contribuições exigidas dos hebreus para fins religiosos e beneficentes abrangiam 1/4 da renda. 1/4, 25%, entre primeiro dízimo, segundo dízimo, primícias e ofertas, dava mais ou menos 25%, que é 1/4 da renda. É de se esperar que uma taxa tão pesada sobre os recursos os levasse à pobreza. Ai, mas se eu doar 25% eu vou ficar pobre? Mas, muito pelo contrário, a fiel obediência a esses regulamentos era uma das condições para a prosperidade deles, que possamos refletir neste assunto. Patriarcas e Profetas, página 527. Pergunta B. Que atitude o Senhor deseja que cada um de nós manifeste ao doar? É o que já falamos, uma atitude voluntária, né? Possamos doar com alegria. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, lá no verso 7 diz assim: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quem dá com alegria, quem doa com alegria, como o sol brilhará. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Espírito Santo possa permanecer conosco e bons estudos da lição a todos. Amém.